Em poucas palavras, um oferecimento da primeira igreja presbiteriana do Recife, numa abordagem direta sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz da palavra de Deus, com o pastor Augustus Nicodemos. Queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Em Poucas Palavras. Hoje vou direto ao assunto. Pastor Augustus, há uma grande polarização nas mídias sociais e na imprensa com relação ao atual governo. Há muitos ataques, muito discurso de ódio entre os próprios evangélicos. E há também o ódio crescente de alguns setores da sociedade contra os evangélicos. Qual deve ser a postura de cristãos nesse clima atual? Muito bem, Denis. Você começou pesado hoje, hein? Nem sempre é com a moleza, pastor. Sim, esse é o questionamento de muitos dos nossos ouvintes, né? Eles querem saber ou gostariam de ter uma orientação sobre a postura do cristão no meio desse clima quase de guerra, né? Que a gente vive, né? Uma guerra virtual nas redes sociais, ataques da imprensa contra e a favor e como é que ficamos nisso aí? Bom, Denis, eu gostaria de dizer algumas coisas sobre isso. Eu vou começar lembrando o que a Bíblia diz em Romanos 13. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, que era a capital do império, afirmou que toda autoridade procede de Deus, porque não há autoridade que não tenha sido colocada por ele. E que as autoridades são ministros de Deus. A palavra ministro ali no grego é diácono, aquele que serve. Então, as autoridades elas são diáconos, servos de Deus para fazer o bem. É através delas que Deus faz o bem aqui nesse mundo. E como? Como assim? Quando as autoridades promovem a verdade e a justiça, leis justas, oportunidades iguais, quando elas usam o poder que elas têm de coibir o mal, de perseguir, prender criminosos, impedir o avanço da corrupção e do mal, elas estão fazendo aquilo para o que foram designadas. Deus colocou autoridades no mundo exatamente para isso. E é por isso que devemos orar e pedir a Deus pelas nossas autoridades. Exatamente. Isso é a conclusão que se segue imediatamente. Orar pelas autoridades, pedir a Deus que as preserve no caminho correto, que elas continuem, Denis, a promover o bem, o que é certo, e a coibir o que está errado. Que esse é o dever dela. Então, nós temos que orar por todas as autoridades. Temos que respeitá-las, uma vez que elas são autoridades. Eu creio que a gente deve criticar a autoridade quando ela errar, mas fazer isso de uma forma respeitosa. Porque o que a gente vê, às vezes, nas redes sociais e tudo, é uma falta de respeito absoluta. E eu quero dizer que isso que eu estou dizendo aqui, eu disse também quando Dilma era presidente e quando Lula era presidente. Se você quiser olhar aí nos meus arquivos, no YouTube, procurar pregações minhas, sermões e textos meus de 5, 6, 3, 4 anos atrás, você vai encontrar exatamente essa minha posição, porque eu creio que todo governo ele é colocado por Deus. Só que se ele se desviar do seu caminho, ele vai dar contas a Deus de tudo que fizer errado e nos cabe oferecer resistência pacífica, respeitosa, dentro dos limites da lei, aos desmandos de qualquer governo, seja ele de quem for. Então, esse é o meu primeiro ponto. As autoridades são instituídas por Deus, Romanos capítulo 13. Segundo, eu creio, Denis, que nós devíamos aprender com a história, especialmente com a história do Brasil, a não colocar nossa esperança em homens. O que a gente tem visto na história recente, um pouco mais antiga do Brasil? Que as pessoas colocam a esperança de uma vida melhor, de um país livre de corrupção, na figura de um líder que aparece e que logo é considerado como o Messias prometido. Uhum. E o resultado é que nós somos decepcionados vez após vez. Por quê? Porque nenhuma dessas pessoas tem o poder, embora seja autoridade constituída por Deus, mas nenhuma dessas pessoas tem o poder, a capacidade para resolver os problemas da nação, uma vez que boa parte, se não todos os problemas que nós encontramos, eles têm origem na natureza corrompida do homem. Exatamente porque o homem é um pecador, é que ele é injusto, ele é corrupto, ele oprime os pobres, ele exclui as minorias, ele cerceia o direito de expressão, ele luta para obter o que ele deseja, nem que para isso ele tenha que passar por cima dos outros, matar, roubar e destruir.
Então, não tem ninguém que possa instalar uma situação perfeita. Então, colocar esperança nos homens, na verdade, é um desrespeito até, inclusive, a Deus, né? O cristão verdadeiro, ele sabe que verdadeira paz e justiça só serão implantados nesse mundo na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo vencer o pecado, vencer o mal, esmagar o diabo, e então com ele nós reinaremos para todo sempre no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Palavras do apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3. Nós aguardamos isso. Então, nossa esperança é escatológica. Embora isso não queira dizer que a gente vai deixar o mundo ao diabo e que a gente não vai se importar se governos estão fazendo desmandos. Nós vamos lutar usando as armas corretas, vamos protestar ou vamos apoiar quando estiverem fazendo a coisa certa. Mas a gente sabe que o resultado final é somente na vinda de Jesus Cristo. Essa é a esperança do crente. Aqui eu acho, em terceiro lugar, Denis, que é importante a gente fazer uma distinção aqui para o grande público em geral e entre os próprios evangélicos. Porque nem todos os evangélicos, eles concordaram quando representações de evangélicos foram ungir o atual presidente como se ele fosse o Messias. Né? Foram lá em Brasília, ungiram como se fosse o enviado por Deus para resolver todos os nossos problemas. Eu quero dizer que nem todos os evangélicos, inclusive aqueles que votaram no atual presidente, concordaram com isso. Só que a imprensa pensa que todos os evangélicos concordaram com aquele ato de ungir o atual presidente como se fosse um enviado de Deus, um Messias, quando nós não concordamos. Não é, apesar de eu, pessoalmente, ter votado no atual presidente, mas eu não concordei, né, e não concordo em ungir um presidente como se fosse um enviado de Deus. Sim. Isso vai muito além daquilo que nós acreditamos e que acabamos de dizer, não é? E nós também não concordamos com aqueles evangélicos que seguem o atual presidente sem fazer críticas e achando que tudo que está sendo feito tem que ser apoiado, inclusive até usando Romanos 13, toda autoridade foi instituída por Deus. Só que nós temos que ver outras passagens da Bíblia onde os cristãos eles reagiram a ordens que emanaram da autoridade e que os levavam sua consciência a ir contra Deus, como por exemplo o Sinédrio, que era a autoridade maior em Jerusalém, proibiu os apóstolos de pregar o evangelho. Eles disseram, importa antes obedecer a Deus do que os homens, e desobedeceram a ordem superior. Então, há uma desobediência que é permitida ao cristão quando a autoridade nos obriga a ir contra a nossa consciência, que está cativa à palavra de Deus. Então, a gente deve apoiar o governo no que ele está certo, no que ele está errado, ele está sujeito à crítica, não é? Eu sei que alguns vão me chamar de isentão, né? É o nome que eles dão para isso aí. Não é nada disso. Por definição, não é uma questão pessoal. Eu me guio, e os cristãos devem se guiar por princípios, e não colocar a sua esperança em pessoas. E aqui vem meu quarto ponto deles aqui. Nós devemos apoiar sempre o que está de acordo com a Bíblia. Porque às vezes a polarização é essa, né? Esquerda, direita, qual o melhor regime, socialismo, capitalismo e tudo mais. Eu acho que nós não devíamos pensar estritamente nessas categorias. Eu acho que o crente deveria encarar o assunto da seguinte maneira. O que estiver de acordo com a Bíblia, em qualquer um desses regimes e sistemas, nós vamos apoiar. E o que estiver contra a palavra de Deus, nós vamos combater. Não importa por quem seja apresentado, não importa quem esteja defendendo isso. Então, por exemplo, a Bíblia, ela é muito clara. Nós devemos cuidar dos pobres, devemos ter compaixão dos pobres e ajudá-los no que for necessário. Então, qualquer proposta que venha abençoar de verdade o pobre, não estou falando de assistencialismo e nem do tipo de ajuda e de esmola que vicia o cidadão. Tem até uma música de Luiz Gonzaga, né, o nordestino, quero até lembrar, onde ele diz assim, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Então, não é uma ajuda verdadeira para os pobres, para ajudá-los a sair da miséria, da situação de pobreza, enfim. Então, eu vou apoiar qualquer medida de qualquer governo que faça isso, porque isso está de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Também o direito à vida, a Bíblia é muito clara, nós temos direito à vida, crianças têm direito à vida, o feto não nascido, a criança não nascida no ventre da sua mãe tem direito à vida. O cidadão que está na sua casa, junto com sua família,
e que tem a casa invadida por ladrões armados, se ele pudesse defender, ele tem direito a fazer isso. Então, isso tudo a Bíblia fala com muita clareza. Então, qualquer medida que venha proteger a vida, eu vou dar apoio para ela. Não importa se é de um governo de esquerda, de direita, o que vier, eu vou apoiar dessa mesma maneira. Da mesma forma, o casamento, de acordo com a Bíblia, ele é um casamento monogâmico e heterossexual. Então, qualquer medida, qualquer ação, direção, movimento que venha apontando para isso, né, para a preservação dos valores do casamento, vai ter meu apoio. E o que for contra vai ter minha resistência, porque eu me guio pela Bíblia e não por partido político. Ou liberdade de expressão, que é uma coisa que tão claramente nós encontramos na Bíblia, não é? Das pessoas crerem. Deus não obriga ninguém a crer nele. Deus não obriga ninguém também a ser ateu ou qualquer outra coisa. A pessoa decide, não é, o que é que ela quer ser aqui nessa vida. É o direito de expressão, de fé, de crença e de consciência. Então, eu sempre vou defender medidas nessa direção. Vou lutar contra a proibição, a mordaça da gente dizer o que pensa, como estão tentando fazer conosco, Denis. Tem leis aí que vão querer me proibir um dia desse de eu pregar de púlpito o que eu acredito a respeito de homossexualismo. Então eu vou, né, talvez você vai ter que me visitar na cadeia, mas não vamos parar por conta disso, né? Então eu apoio leis justas que não oprimam os pobres e minorias, mas que na verdade dê oportunidade, dê acesso igual à educação, emprego. Então isso tudo conta com o apoio do cristão que crê na Bíblia, porque estas coisas são defendidas pela palavra de Deus. A palavra de Deus também reconhece o mérito. Isso é muito comum. O próprio Deus promete recompensar aqueles que forem fiéis. A Bíblia está cheia de ilustrações de pessoas que foram recompensadas porque foram trabalhadores, porque foram diligentes. Então, você acumular bens, você ganhar dinheiro através do seu trabalho, da sua iniciativa privada, isso tudo é bíblico, é claro, eu sempre vou defender isso aí. E serei contra qualquer situação ou política ou sistema que impeça o desenvolvimento da pessoa, dos seus talentos naturais, de ter uma iniciativa, de ganhar dinheiro, de trabalhar, pagar seus impostos, né? Então, eu vou ser contra esse tipo de coisa. Eu não creio no Estado grande, porque isso, quanto maior o Estado, menor a iniciativa privada que eu creio que a Bíblia defende. Então, eu tento ver a coisa dessa perspectiva, tá certo, Denis? Perfeito. E aí, a última coisa que eu diria aqui, terminando o nosso programa, quando a gente medita na situação que a gente vê no Brasil hoje, pessoas estão alarmadas e dizendo que preocupadas com o futuro da igreja, eu digo o seguinte: a igreja sempre existiu e ela sempre existirá, qualquer que for o regime, qualquer que for. Regime de esquerda, regime de direita, nos países onde prevalece a esquerda, prevalece a direita, países mais capitalistas, países da cortina de ferro, da ex-cortina de bambu, países hoje onde o cristianismo é banido, considerado como uma religião ilegal, a igreja sempre existiu. Ela tem 2000 anos de história, já fizeram de tudo para acabar com ela. Quando a igreja cristã nasceu debaixo dos Césares, que perseguiram brutalmente a igreja, mataram cristãos na arena, jogaram aos leões, crucificaram, decapitaram, queimaram vivos, e mesmo assim a igreja continuou, a ponto de um pai da igreja, Tertuliano, se não me engano, ter dito assim, que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Nós vivemos, a igreja nasceu debaixo da opressão do Império Romano, da perseguição radical, e ela subsistiu. Quanto mais eles espremiam, mais a igreja se espalhava. E ela vai continuar, independente do regime, independente de quem está no governo, de quem é oposição, de quem é contra, das leis que passem, a igreja vai continuar, porque ela é o corpo de Cristo, ela foi instituída por Deus, e apesar dos erros que ela comete, apesar de estar manchada pelo pecado, apesar dos escândalos, ainda nós temos homens fiéis, 7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal, para usar a expressão de Deus, junto ao desanimado profeta Elias, né? Quando ele pensava que tudo chegava ao fim, só tem eu, ele disse a Deus, queixando, né? Só fiquei eu, ele disse, não, eu tenho 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Então a igreja vai permanecer, Denis, e graças a Deus por isso nós vamos em frente, nós vamos apoiar o que é certo, lutar contra o que é errado, e com a graça de Deus, ficar na expectativa da chegada do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus. Obrigado, pastor, e tenho certeza que essa sua palavra aliviou o coração de muitos de nossos ouvintes.
Amém. Eu fico feliz por isso. Esse é o propósito do nosso programa. Você acabou de assistir Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Visite-nos à Rua das Crioulas, número 120, Graças, Recife, Pernambuco. Site www.primeiraigreja.org.br. E-mail empoucaspalavras@primeiraigreja.org.br.